Cristo levou os meus pecados na cruz, mas isso significa que eu não tenho mais pecado? Isso significa que eu, na hora que me converti, o pecado saiu de mim e que eu nunca mais vou cometer algum pecado? Não. Significa que Cristo, de fato, vai tirar todos os meus pecados na ressurreição dos mortos. Depois que eu morrer e que houver ressurreição dos mortos, eu vou ressuscitar num corpo perfeito, onde não há pecado. Como Paulo diz, na ressurreição nós seremos iguais a Cristo, com aquele corpo glorioso, imortal e sem pecado. A mesma coisa nas doenças. O fato de que Cristo levou as nossas doenças na cruz significa que hoje, então, se eu crio em Cristo Jesus, que eu não vou mais ficar doente? Se você prestou atenção, o Edir Macedo usa óculos. E ele tem um defeito na mão. A mão dele tem um defeito na mão. Significa que eu não vou ficar mais doente e que, portanto, não vou morrer? Porque qual é a causa maior de mortes hoje? Doença, né? Tem algum imortal dentro dessas igrejas? Alguém que já viveu 200 anos, 300 anos? Não tem. Até porque essas igrejas surgiram apenas há 100 anos atrás, mais ou menos, né? Alguma coisa assim. Então, o que significa é que Cristo levou nossos pecados e nossas doenças, mas a aplicação disso será no fim da história. Quando Cristo vier em glória, que ressuscitar o seu povo, então o meu corpo não somente não terá pecado, como não terá doença nenhuma. E na eternidade não vai ter doença e não vai ter pecado, por conta daquilo que Cristo fez na cruz. Cristo levou nossas doenças e nossos pecados na cruz, mas Deus administra isso através da história. Ele não dá tudo de vez. Ele me perdoa da culpa do pecado, e se eu orar e Ele quiser, Ele pode me salvar das minhas doenças hoje, mas não significa que Ele vai me livrar de todas as doenças e que eu tenho o direito de que Ele me cure toda vez que eu peça. Que esse é o problema da Igreja Universal. Por isso que eles marcam a reunião de cura. Quarta dos milagres. Venha cá receber sua cura, porque eles acham que o crente tem direito a ser curado porque Cristo levou na cruz as doenças. Mais uma vez eu digo, isso é uma interpretação simplista da Bíblia. E o que é que acontece? O cara vai lá, reivindica a cura, não é? E não fica curado, e aí o que é que eles vão dizer para ele? Você não teve fé. Não é que a pessoa não teve fé, a pessoa creu, a pessoa pediu. Mas só que ela pediu uma coisa que Deus nunca prometeu, que sempre haveria de curar as nossas doenças. E quando vem a decepção, aí larga a igreja, acha que Deus é mau, ou que Deus não existe. Por isso que tem tanto desigrejado hoje. É gente que ficou decepcionada com essas promessas que foram feitas nessas igrejas e que nunca aconteceram. E as pessoas, em vez de perceber que foram enganadas por um falso profeta, acham que o problema é de Deus, ou que o problema é a fé que eles não têm, trazendo desilusão e um grande problema para a igreja evangélica. Outra coisa, nem toda doença é causada por demônio, não. Se você comer demais, não precisa de um demônio para, né, para a barriga chegar primeiro e você chegar depois. Não precisa de um demônio para isso. Se você não dorme o suficiente, se você trabalha e não cuida do seu corpo, você vai ter problema. Não precisa de Satanás para isso, não. Então tem doenças que são resultado de hábitos errados nossos, escolhas erradas que nós fazemos. E aquelas outras que não são, elas não foram necessariamente causadas por um demônio. Tem pessoas que nascem, né, muita gente nasce com problemas, tanto fisicamente quanto emocionalmente e psicologicamente. E não foi necessariamente um demônio, mas é o resultado da queda, do pecado da raça humana. O pecado nos afetou e a nossa descendência. De maneira que os nossos filhos, eles nascem com defeito moral, eles já nascem inclinados para o mal, e com defeito físico, defeito psicológico, emocional. Já nasce com isso. Não precisa o diabo para isso. A Bíblia é muito clara quando fala sobre isso. Também Deus nem sempre quer curar. Nem sempre Deus quer curar. Paulo pediu para Deus tirar um espinho na carne. 3 vezes pediu a Deus e a resposta de Deus foi não. O profeta Eliseu diz lá no segundo livro dos Reis, no ano em que o profeta Eliseu morreu da doença em que ele havia de morrer. Eliseu tinha ressuscitado o filho da mulher de Sarepta, tinha multiplicado pães, tinha feito levitar um machado. Se tinha um homem de fé no Antigo Testamento, era o profeta Eliseu, que era o sucessor de Elias, mas ele morreu doente. Paulo não conseguiu curar Timóteo, mandou que ele tomasse vinho com água, uma sangriazinha discreta ali, né, para não provocar os irmãos que não gostam de vinho. Então Paulo mandou